Bem, nós vamos iniciar mais uma reunião, então, uma oficina de eletroencefalografia. E nós vamos lembrar do que a gente discutiu a semana passada sobre variantes da normalidade. Podemos dividi-las em 4 tipos básicos, que são as variantes rítmicas, epileptiformes, ambidoides e as variantes relacionadas à idade. Em relação às rítmicas, nós temos os vários tipos de alfa. Temos o alfa padrão, temos o alfa rápido, cuja frequência é um múltiplo do alfa normal. Temos um alfa lento, de baixa frequência, também múltiplo do alfa. E nós temos um traçado que às vezes não tem alfa. Nós chamamos esse traçado de traçado amorfo. Mesmo em vigília, nós não temos atividade alfa. Depois das variantes relacionadas ao alfa, nós poderíamos citar uma variante muito conhecida, que é a variante psicomotora, que não deve ser confundida com a atividade paroxística. Nós podemos lembrar também que a gente vê com um pouquinho mais de frequência o ritmo Mi. Podemos lembrar aqui do FAR, que é o Frontal Arousal Rhythm, é o ritmo do despertar em regiões anteriores, ocorre mais em criança. O SREDA, Subclinical Rhythm Electrographic Discharge of Adult. E poderíamos lembrar ainda do, teta de linha média, também conhecido como ritmo de Sigané. Essas são as principais variantes rítmicas do eletroencefalograma. Em relação às variantes epileptiformes, nós temos as pontas positivas ou as salvas positivas 14,6 Hz de ondas positivas, o Phantom Spike and Wave, os BETs, que são os transientes epileptiformes benignos do sono, esse aqui Sleep no caso, e as ondas Wicked, as Wicked Spikes. Em relação aos lambidoides, onda lambda propriamente dita, os posts e as ondas lentas posteriores da juventude, são os OLIPs. As atividades relacionadas à idade, nós poderíamos lembrar no idoso, aqui o teta temporal, e podemos repetir aqui as OLIPs também, ondas lentas posteriores da juventude, as OLIPs. Se nós decorarmos este quadrinho aqui, seus principais achados, os principais achados de cada um desses elementos, nós não vamos ter muito problema em diagnóstico de eletroencefalograma não, porque o que resta, além disso aqui, são as pontas e as ondas agudas e as respectivas pós-descargas. Antes de ver traçados hoje, eu vou ver com você umas pranchas que eu estou montando para o próximo Atlas Spike. Isso aqui que parecem ondas tipo fuso, na verdade são as conhecidas então pontas positivas 14,6 Hz. Você pode notar que elas têm um aspecto arqueado, um aspecto arciforme, e essas ondas elas têm um predomínio máximo em região temporal. Aqui nós estamos sem a escala. Deixa eu ver se eu acho um traçado aqui para a gente com escala. Aqui tem. Então nós vemos que aqui a gente tem um predomínio dessas ondas, região temporal posterior T4, T3 também. Nós temos aqui em T3 também. Então elas pegam mais a região temporal posterior e também a região occipital. Essas ondas positivas 6,14, elas ocorrem no sono. Elas são características, elas começam a aparecer a partir da sonolência do paciente. Elas não existem em vigília. E elas podem ir de 13 a 17 Hz, quando elas são do padrão 14 Hz, ou no padrão 6 Hz, elas podem ter tanto 5 quanto 7 Hz também, não faz diferença. Tá? Isso aí está dentro do padrão desse tipo de onda. O padrão mais lento dessas ondas, o padrão 6 Hz,
costuma aparecer em crianças pequenas e nos adultos, enquanto que o padrão 14 Hz aparece nas crianças maiores de 8 anos de idade até os adolescentes. Então, padrão 14 Hz, crianças maiores e adolescentes, padrão 6 Hz em crianças pequenas e em adultos. Vamos continuar vendo. Esse tipo de imagem, então, como nós vemos aqui em T3, em O1, elas representam um padrão que você bate o olho e você não esquece mais. Tá vendo? É bem característico esse aspecto arciforme das ondas 14,6. E aí você pergunta, elas são positivas, por que elas estão apontando para baixo? Então eu volto a dizer o seguinte, que o predomínio das ondas é para baixo, porque nós convencionamos que tudo o que é negativo aponta naquela direção. Se aqui nós temos, por exemplo, um T3 em relação ao referencial, e o T3 ele é mais positivo, as pontas são positivas, então o polo negativo, a espícula negativa, vai estar voltada para o referencial. O referencial ele é mais negativo que a região do escalpo próximo ao gerador, que se torna positiva. Consequentemente, a onda vai apontar para baixo, ou seja, em relação à referência. Então, esse padrão ele não deixa que nós confundamos, ele não permite que nós confundamos isso aqui com o fuso. Porque o fuso ele é um aspecto semelhante, porém ele não tem esse aspecto arciforme e ele apresenta realmente uma configuração fusiforme, como nós vamos ver ainda nos exames mais para frente.